Oi meninas! Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo. De coração, quero agradecer você aí que está me assistindo, que está aqui nesse canal de cabelos. Eu sou Dani Souza, cabeleireira e criadora de conteúdo. E hoje eu tô trazendo para você um super tratamento, que na minha opinião, como cabeleireira há 10 anos e como loira já há muito tempo também, é o melhor tratamento para tratar cabelos elásticos e com quebra. Você que é loira, você que faz alisamento, você que, enfim, faz vários tipos de químicas aí no seu cabelo, você sabe que a gente está mais propenso a ter um cabelo elástico e um cabelo que quebra, não é verdade? Então, isso acontece muito, então a gente precisa sim realizar um tratamento de manutenção para evitar que isso aconteça e também usar esse tratamento no caso de socorro mesmo ali, de um help que seu cabelo está precisando para que ele não quebre. Então, é super importante você saber que tratamento é esse. Então, quer saber? Vem aqui comigo. Então, gente, a primeira coisa importante a gente entender é por que o nosso cabelo fica elástico e quebra. O nosso cabelo, ele é um tecido morto, né? Ele é um tecido formado por ingredientes naturais, né? Por fibras naturais. O que compõe o nosso cabelo, principalmente, é uma proteína chamada queratina. Essa proteína é que ela realmente compõe os fios, né? E as tramas dos fios, né? Que são as ligações que dão firmeza ao cabelo, firmeza, elasticidade, que realmente são a estrutura básica do cabelo. Então, vou pegar um paninho aqui para ilustrar para você o que acontece com um cabelo com corte químico ou elástico, né? Olha só. As tramas, né, são essas ligações do cabelo, ficam muito frágeis. E o que acontece com elas? Elas se partem, se parte com facilidade. Fica elástica, né, que a gente fala quando a gente puxa o cabelo fica assim e se parte. Então vai caindo os pedacinhos, né, a gente sabe que muitas vezes é isso que acontece. E a gente diferencia a queda da quebra exatamente por isso, porque na queda o cabelo cai inteiro do fio do couro cabeludo. Mas no processo de quebra, realmente você percebe aquele monte de cabelinhos quebrados, né? Ou então você realmente percebe que naquela parte ali seu cabelo foi embora. Então isso é o corte químico, quando essas estruturas aqui são danificadas. E por que elas são danificadas, Dani? Bom, por conta dos nossos procedimentos químicos, exatamente, gente. Um cabelo natural ele tem fibras muito resistentes, né? Excelente, muito resistentes. Mas um cabelo que tem descoloração progressiva, relaxamento, sim, essas químicas vão penetrando muito fundo. E isso normalmente vai desfazendo essas ligações aí, que são as ligações principais aí do cabelo. E vai desfazendo, né? Com o tempo essa queratina vai saindo do fio, né? Essa queratina que preenche toda a fibra capilar, né? E quando ela sai do fio, o fio não existe mais, né? Ele se parte, né? Ele vai se partindo. Então ele vai quebrando, os pedacinhos vão caindo. E o que é importante? É importante realizar tratamentos que ajudem. Mas, Dani, existe um grau de dano que não há como recuperar o cabelo? Sim, existe. Se o cabelo atingir o ponto mais crítico, né, em que as ligações realmente todas foram desfeitas, ele vai quebrar, sim, e não vai ter muito o que fazer, a não ser cortar aquela parte ali, né. Mas, sim, se o grau do dano estiver menor, ainda algumas ligações estiverem saudáveis, é possível você recuperar esse cabelo. Como? Como que a gente faz para tentar recuperar algo que está se partindo, né? Vamos colocar um tecido, um paninho assim. O que você faz? Você vai lá e pega lá uma linha, uma agulha, né? E vai dar uns pontos, né? Você vai costurar ele para que ele tenha uma nova ligação, né? Para que ele tenha firmeza em algum ponto. Mais ou menos isso que a reconstrução faz. A reconstrução com queratina, com aminoácidos, elas preenchem esses buraquinhos da fibra aí, né? Se fixam a esses buraquinhos que ficam na fibra do cabelo e dão um peso nessas ligações. Então isso ajuda o cabelo a estar firme novamente. Então é um cabelinho remendado, sim. Na analogia que é mais fácil de se entender. Realmente é essa a função da reconstrução. Então por isso ela é tão importante em cabelos que recebem química, né? E aí que entra, gente, os dois tratamentos base para você recuperar esse seu cabelo elástico.
que são acidificação e reconstrução. Da reconstrução acabo de dizer, né? Mas e acidificação? A acidificação é um processo que abaixa o pH do cabelo, né? Que faz com que as cutículas, que é aquela parte de fora do cabelo, desinche, que ela fique mais abaixadinha, próxima ao seu estado normal. Isso ajuda bastante a reter tratamentos, né? E para o seu cabelo realmente ele não mandar embora com facilidade essa reconstrução aí que vai ser feita. Então é super importante abaixar o cabelo, né? O pH do cabelo, né? Próximo ao seu pH natural. E depois o que você faz? Vai vir com a reconstrução. A reconstrução vai preencher esses buraquinhos aí na fibra do seu cabelo, com a queratina, aminoácidos e a máscara de reconstrução, que você for usar aí para reconstruir esse cabelo, para dar firmeza para esse fio novamente. Então, é muito importante fazer essa ordem correta do tratamento, a acidificação e depois uma reconstrução. Porque se você fizer reconstrução apenas, o seu cabelo vai estar com as suas cutículas muito abertas por conta da química, então vai sair muito mais fácil o tratamento, talvez nem fixe. Mas com a acidificação é muito mais provável que a reconstrução fique no seu cabelo e que o seu cabelo sim consiga se recuperar. Então, dito isso aí, gente, vamos para um passo a passo que eu vou fazer nos meus cabelitos aqui, para vocês verem como que eu faço a acidificação mais reconstrução. Então, vamos que vamos? Bom, gente, a acidificação que eu vou fazer hoje aqui é com vinagre de maçã. É uma acidificação super top, receita caseira, e que dá super certo no meu cabelo e na maioria dos cabelos aí, né? Existem acidificantes prontos também, como o da Capro, né, que eu vou deixar aqui. Mas a acidificação com vinagre de maçã é uma super pedida aí pra você que quer fazer reconstrução. E você precisa apenas do vinagre de maçã aí e de um pouco de água, né? Então o vinagre de maçã que eu vou usar é esse aqui da Castelo, mas pode ser de qualquer marca, desde que seja um vinagre de maçã, né, gente? Um vinagre de fruta é o indicado para fazer isso. Algumas pessoas perguntaram se precisa ser o vinagre orgânico. Na minha opinião, não precisa. A função do vinagre de maçã realmente é ter esse pH baixinho, né? Um pH bem ácido, que vai ajudar a selar essas cutículas aí do cabelo, a abaixar, a desinchar as suas cutículas, né? A interagir aí com o pH do seu cabelo e deixar elas mais alinhadinhas, tá? Então, eu vou usar esse. E a receitinha é assim, gente. Atentem-se para a receitinha. Meio copo de vinagre de maçã, né? Parece refrigerante, né, gente? Guaraná. Mais meio copo de água. Meio copo de vinagre de maçã, mais meio copo de água. Você mistura, né? Os dois. Mistura, né? Para que tenha esse balanço mesmo da acidificação, né? Eu gosto de colocar em um potinho assim, ó, que tem spray. Potinho que tem spray, porque eu acho que facilita mais a aplicação. Então eu vou colocar. Então, gente, coloquei no meu potinho com spray, né? E agora eu vou começar a aplicação. Vamos lá? Então, meu cabelo tá lavado só com shampoo. E é isso que é interessante você fazer, né? Lave somente com shampoo. E, deixa eu pegar aqui em cabelos elásticos e quebradiços, gente, cuidado na hora de desembaraçar. Desembaraçar pode quebrar muito esse cabelo, então cuidado, né? Muito cuidado. Trata ele com todo o carinho do mundo para evitar uma quebra, viu? Então, sempre pelas pontas, né? Você sempre começa pelas pontas, depois meio e raiz, né? Ainda mais se você tiver com o cabelo elástico e você passou só shampoo. Aí vai ser mais difícil ainda, então vai com muita calma mesmo, porque senão pode quebrar mais, né, piorar a situação. Então vai delicadamente, né, vai desfazendo os nozinhos com muito cuidado, com muito carinho. Pensa que é o seu cabelinho, gente, você quer cuidar dele com carinho, é uma parte importante da tua autoestima, você ama o seu cabelinho, então é terapia de cabelo, gente. Trate ele com carinho. Trate ele com carinho, viu? Então, vamos lá. O cabelo tá desembaraçado, né? E aí, gente, eu venho com o vinagrinho de maçã. Como tá no spray. Se não tiver no spray, você também vai derramando, né? Sobre o seu cabelo, né? Vai no banheiro, no box do banheiro, né? E
derrama ali no seu cabelo pra não sujar a casa toda de vinagre, né? Porque o cheiro do vinagre é fortinho, viu, gente? Isso aí realmente ele é. Tem pessoas que não gostam porque realmente não curtem o cheiro do vinagre. Então aí nesse caso é melhor a pessoa usar o acidificante pronto mesmo, né? Mas se você não liga muito pra cheiro, depois que você lava o seu cabelo, normalmente não fica cheiro nenhum, né? No meu cabelo mesmo não fica nenhum cheiro. Depois que eu enxago, né, fica tranquilo. Então é isso, você tem que fazer o teste aí, né? Se você realmente é muito sensível a cheiros, né, fortes, né? Mas pra mim é super tranquilo, né? Então vai aplicando, principalmente aqui nas pontas, né? Normalmente é onde a parte do nosso cabelo, onde tem mais processo de quebra mesmo, né? É nas pontas, né? Você faz assim, você... Gente, já tá meu outro pente. Aqui, achei meu outro pente. E vai, né? Se você tá com corte químico, nem use pentinhos assim, viu? Eu não recomendo. Não recomendo mesmo, porque causa mais quebra. E eu não tô no momento com corte químico, né? É um tratamento mais de manutenção. Mas se você tá com corte químico, não usa pente fino. Usa pentes largos assim, ó. Aqui, ó. Pentes larguinhos. Vamos pra esse lado agora. Muita gente perguntou também, gente, em outro vídeo que eu fiz sobre vinagre de maçã, se poderia guardar a misturinha do vinagre de maçã pra usar no dia seguinte ou nos próximos dias, assim, né? Bom, gente, eu posso dizer da minha experiência, né? Eu costumo guardar sim, tanto que isso aqui é bastante, né? Então eu costumo guardar assim pra mim usar, guardo num lugarzinho arejado e uso, já que é uma mistura que, na minha opinião, é só vinagre e água, né? Então é uma mistura que não tem muita reação química, né? Que poderia dar problema ou estragar, enfim, né? Por falta de conservantes, enfim. Mas isso aí é a opinião de você, se você quiser fazer na hora. Há pessoas que dizem, né? Eu já vi pessoas falando que não é o mesmo efeito, não dá o mesmo efeito depois quando fica lá. Pra mim sempre deu certo, mas como nem, né? Cada cabeça é uma sentença, literalmente, né? Cada cabelo é uma situação. Então é importante você testar, né? Você testar, se der o mesmo efeito e você puder reutilizar, né, gente? Que a gente gosta de guardar as coisas, né, gente? A gente gosta de guardar pra gente usar, né? Pra não desperdiçar. Então você faz seu teste aí se você consegue usar o vinagre mais, né? Então vamos lá, vamos continuar, a gente, depois de passar bastante nas pontas, tudo, a gente já vem dando uma enluvada, né? Com as mãos assim. E agora, Dani? Bom, eu vou deixar o vinagre de maçã agindo no meu cabelo. Então é legal você deixar de 15 a 20 minutos para ele ter um efeito maior, né? Depois você vai enxaguar esse vinagre, né? Só enxaguar. E aí, vamos voltar pro segundo passo, que vai ser a reconstrução, tá? Então eu vou deixar agir no meu cabelo, depois eu vou enxaguar somente com água e depois eu volto para mostrar o segundo passo, que é a reconstrução. Então, fica aí comigo. Cabelo lavado, gente, agora vamos pro segundo passo, né? O segundo passo, que é a reconstrução. Então vamos lá, gente. Eu vou usar para reconstrução a queratina brasileira, né? Queratina brasileira da Embeleze, gosto bastante, porque tem alto poder de reconstrução, né? É uma queratina líquida, tá até no finzinho ela já, mas vou usar até o fim, gente, porque eu amo essa queratina. Ela é uma potente queratina mesmo, em creme, que tem esses ativos reconstrutores, mas você pode usar a reconstrução que você desejar, né? O tratamento de reconstrução que você desejar. Normalmente as máscaras reconstrutoras vêm com o nome, né? Máscara de reconstrução, né? Temos várias, né? Já falei de algumas aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui no box de descrição um vídeo em que eu citei várias marcas tops de máscaras de reconstrução, de queratinas líquidas, em creme, enfim. Eu vou deixar aqui no box para vocês consultarem e vocês terem umas dicas e umas ideias de que reconstrução você comprar. Mas a reconstrução certa pra você é aquela que funciona no seu cabelo, né? E que cabe no seu bolso, né, gente? A gente precisa tem um orçamento aí pra cuidar dos cabelos, né? Então, há produtos nacionais que tem um preço muito bom e são muito, muito bons pra
reconstrução sim, gente. Então não é só produtos caros, né? Ou muito caros, né? Existem produtos sim que tem uma grande tecnologia por trás e tal, mas às vezes nem eles dão conta de algum cabelo que seja muito, muito elástico, gente. Então temos que ter essa noção também. Tratar ele, sim. Até o fim lutar por ele, sim. Mas temos que ter essa noção também, que dependendo do nível de quebra, vai ser difícil de recuperar. Mas sim, se você mantiver uma frequência de tratamentos de acidificação e reconstrução, seu cabelo vai quebrar bem menos. Experiência própria, viu? Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou tirar um pouco do excesso assim da água, né, no cabelo. Nunca esfregando, né, gente? Sempre pressionando delicadamente assim, a toalha no cabelo. Nunca esfrega a toalha no cabelo, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque o bichinho sofre, viu? O bichinho sofre mesmo. Então é super importante sempre frisar isso, de tratar com delicadeza esse cabelo que tá com processo de quebra, porque somente assim você vai se recuperando, né? Vou pegar um pouquinho da queratina e ir aplicando em todo o meu cabelo. Olha como ela é. E vai aplicando, gente. Vai aplicando, massageando bem em todo o cabelo. Uma coisa que eu ia falar, gente, cuidado na hora de aplicar também, viu? Aplica com muito cuidado, com muita delicadeza. Na hora de enluvar também, enluva, mas enluva com delicadeza. Porque o cabelo que tá elástico já, qualquer coisinha, por mínimo que seja, ele pode se partir. Então, muito cuidado na hora de enluvar o cabelo. Enluva delicadamente o cabelo todo. Tem mais um pouquinho. E ir preenchendo todo o seu cabelinho. Aplica no cabelo todo. Bom, gente, apliquei no meu cabelo todo a queratina. E eu vou deixar agir por 20 minutos. Eu acho que é um tempo bom, né? 20 minutos é um tempo legal pra ela agir. Mas você pode fazer como a sua máscara de construção ou como a sua queratina ela indica no verso dela. Então, se você tiver alguma dúvida ou achar que deve seguir o passo a passo da marca, pode fazer também, né? Atrás da máscara, atrás da queratina, normalmente está escrito o tempo, né, de ação e tal. Mas 20 minutos eu acho um tempo legal para o produto ter tempo, para ele realmente agir no seu cabelo de uma forma mais poderosa, né? A não ser que você use uma reconstrução muito potente, que seja de 5 minutos, enfim. Aí você dá uma olhadinha lá no rótulo do seu produto, tá bom? Então eu vou deixar na touca térmica, né? Vou usar aquela touca térmica que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Aquela touca de alumínio, né? Que ela é muito boa pra aquecer e quando aquece o produto penetra com mais facilidade, tá? Então eu vou deixar esses 20 minutos e depois eu volto pra mostrar o resultado final do cabelo já finalizado. Tá bom, gente? Então fica aí comigo. Passando rapidamente pra mostrar a minha touca. E esses estilos, gente. Daqui a pouco eu tô de volta. Voltei, meninas, pra mostrar o resultado no final do cabelo pra vocês. O cabelo, quando faz a acidificação e reconstrução, normalmente ele fica mais pesadinho mesmo. Por quê? Porque esses componentes, eles dão um peso ao cabelo, né? Uma firmeza a ele. Então, ele fica um pouquinho mais pesadinho mesmo, assim, com menos volume, né? Mas dá pra notar um pouco, né, do brilho que fica, né, no cabelo. Porque a acidificação, ela realmente, ela sela a cutícula, né? E realmente fica um brilho super bonito no cabelo, né? Acho que tá dando pra vocês verem aí, né? E também definição no cabelo cacheado, no caso do cabelo cacheado ondulado, né? Bom, gente, e essa acidificação mais reconstrução, você deve fazer 2 vezes na semana, se o seu cabelo tá elástico e tá se partindo. É muito importante para que realmente dê essa firmeza que o seu cabelo tá precisando. Ele precisa dessa sobrecarga, né, dessa firmeza. E depois que você fizer essas 2
acidificações, reconstruções, você vem com uma nutrição, que é o quê? Usar um óleo vegetal no seu cabelo, fazer uma umectação, passar o óleo no cabelo, deixá-lo por umas horas, depois lavar com shampoo. Sim, a umectação é importante para evitar que o cabelo fique muito rígido, né? Esse excesso de rigidez ou excesso de queratina, e que isso ocasione também a quebra. Então é importante fazer esse balanço, né? Faz uma acidificação com reconstrução, depois dá um tempinho de uns dias, faz outra acidificação com reconstrução, dá uns dias, e daí você faz uma umectação, né? Que pode ser noturna, deixar o óleo a noite toda no cabelo, ou uma umectação que dure algumas horinhas, 3, 4 horinhas, tá? Mas isso é super importante para equilibrar o seu tratamento. Existem outros cuidados que são importantes quando o seu cabelo tá quebrando, tá elástico, tá com esse corte químico. E eu farei um vídeo falando sobre isso, vai sair em breve aí no canal, sobre algumas dicas, alguns cuidados que são importantes que você tenha com o seu cabelo nesse período delicado aí do corte químico, tá bom? Espero de coração que você tenha gostado aí das dicas, e se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeos tops aí, e nesse próximo vídeo do corte químico você não quer perder? Então se inscreve aqui no canal, assina as notificações, pra você sempre ser notificado aí dos vídeos novos de cabelo tops. Tá bom, gente? Então é isso aí, que você consiga recuperar o seu cabelo, que você consiga se livrar aí do pesadelo do cabelo elástico e com corte químico, tá bom? Um beijo, abraço e tchau!